Oi, pessoal. Quando se fala em guerra cultural, logo vem a acusação de teoria de conspiração. Muita gente imagina a guerra cultural como um lado atacando o outro nas redes, agressões, hostilidade ideológica. Mas essa é uma guerra que acontece nas entrelinhas, nas narrativas de longo prazo, nos livros, nas novelas, na formação do imaginário coletivo, sem que quaisquer dos lados jamais se confrontem abertamente. É uma guerra sem batalhas, que busca moldar o ambiente em que as pessoas nascem, crescem, desenvolvem suas ideias, suas crenças, suas personalidades. O próprio nome guerra cultural já explica o que ela é, uma luta pela cultura. Se você abrir os jornais hoje, não vai encontrar reportagens sobre a última disputa ou sobre quem ganhou a última batalha, porque tudo é invisível para o público desatento, sobretudo se observado separadamente. O que eu vou mostrar hoje é que a guerra cultural existe e está sendo vencida pela esquerda, que já consolidou sua hegemonia cultural no Brasil, como resultado de um processo que já dura várias décadas e que é cada dia mais difícil de reverter. Antes mesmo de começar meu argumento, eu vou citar um intelectual esquerdista de longa data que é um dos responsáveis por esse processo, Frei Beto. Quando Lula venceu sua primeira eleição para presidente em 2002, Frei Beto publicou um artigo no Globo em que ele afirmou o seguinte: Lula chega à presidência graças ao movimento social articulado nos últimos 40 anos, no qual a pedagogia de Paulo Freire teve mais peso do que as teorias de Marx. Não era exagero retórico. Frei Beto estava celebrando o sucesso de uma estratégia de ocupação de espaços iniciada ainda durante a ditadura militar e que levou a esquerda brasileira, capitaneada pelo Partido dos Trabalhadores, a alcançar hegemonia cultural no Brasil. Poucos compreenderam na época, mas a eleição de Lula não era o fato central. Era a consequência da hegemonia já alcançada e que desde então continuou se consolidando num processo que encontrou poucos desafios pelo caminho. Poucos, mas houve alguns. Por exemplo, o esforço pedagógico de Olavo de Carvalho, que fez um trabalho incansável de desmascaramento das estratégias da esquerda. Naturalmente, a ascensão do bolsonarismo. E é importante também destacar um movimento como Escola Sem Partido, que foi muito relevante por um período e depois perdeu apoio, em parte por causa da prevalência das perspectivas mais combativas do próprio Olavo, que contrastam com a neutralidade ideológica proposta pelo Escola Sem Partido. Não vamos esquecer que José Dirceu declarou que o Escola Sem Partido era a maior ameaça que eles enfrentariam. Ele se referia ao PT e à esquerda em geral. Em novembro de 2018, 3 semanas depois da eleição do Bolsonaro, quando ele estava lançando sua autobiografia em Belo Horizonte, o Dirceu disse o seguinte para a militância: a pior ameaça que nós vamos viver é a escola sem partido. Porque a cultura e a educação é onde estão as mentes e os corações. Prestem atenção na justificativa, que é a parte que interessa. Onde estão as mentes e os corações? Não é uma disputa sobre currículo, sobre grade, sobre carga horária. É uma disputa sobre mentes e corações. Ele está explicitando o objetivo de formação ideológica dos alunos, das novas gerações, na frente da própria militância. E esse é exatamente o trabalho que Paulo Freire desenvolvia e que eu analiso em vários outros vídeos. A ocupação de espaços não terminou com a conquista da presidência. Ao contrário, ao conquistar o cargo mais alto da República, o PT ganhou instrumentos novos para continuar avançando na conversão da população ao seu projeto de poder. Quanto mais o processo avança, mais fácil fica continuar avançando, porque ele passa a contar com camadas crescentes de apoiadores, voluntários ou involuntários, condicionados ideológica e psicologicamente a adotar condutas que amplificam o poder da ação da esquerda como um todo. Esse processo teve, desde o começo, 2 frentes. A primeira é ostensiva, são as ações tradicionais de mobilização, de organização da militância. Isso todo mundo vê. É a política sindical, a política partidária, a mobilização nas escolas, nas universidades, no trabalho, em casa. E a segunda frente é um trabalho lento e persistente de preparação psicológica da sociedade. Essa quase ninguém vê ou não via, porque aqui se destaca o trabalho do professor Olavo e de muitos outros que vêm continuamente expondo esse processo. Essa frente é muito mais importante e muito mais consequente do que a primeira. É a frente da guerra cultural, da ocupação de espaços, do trabalho de gente como Paulo Freire. Foi a partir dessa segunda frente de trabalho que se construiu uma superestrutura cultural amplamente favorável à esquerda no país, que criou um largo contingente de indivíduos conscientizados, ou, em outras palavras, psicologicamente condicionados a usar suas capacidades e prerrogativas para promover agendas ditas progressistas. Conscientização é um termo usado por Paulo Freire para descrever o resultado buscado por suas doutrinas psicológicas,
que é fazer o aluno adotar uma visão de mundo específica, socialista e revolucionária, que Freire floreava com adjetivos como progressista ou libertadora. Ele chamava a preparação do caminho até a revolução, por exemplo, de ação cultural para a liberdade. O Freire, aos poucos, deixou de usar esse termo, conscientização, mas o objetivo que ele representa nunca foi abandonado. Por isso, o termo é útil para descrever esse conceito, mesmo que em parte da obra dele já não apareça de forma tão clara como um rótulo fácil de identificar. Então, continuando, um dos aspectos da conscientização era convencer o aluno da necessidade moral de usar todas as oportunidades disponíveis no trabalho, na escola, em qualquer atividade, para fazer avançar a causa da revolução, seja por meio da conscientização de outras pessoas, seja pelo uso de suas capacidades ou prerrogativas para apoiar o projeto revolucionário. E aí vem o ponto decisivo. A legitimidade dos atos do indivíduo conscientizado, para ele, passa a ser justificada pela causa que ele defende, não mais por suas atribuições funcionais. Isso explica vários fenômenos que hoje são onipresentes em nossa sociedade, do professor militante ao ativismo judicial. O ativismo dentro da escola ou dentro das instituições ou de qualquer outro setor, como por exemplo a dita classe artística, passa a ser visto pelo indivíduo conscientizado como uma obrigação moral. O professor que doutrina os alunos não acha que está fazendo algo errado, mas que é sua obrigação desvendar a realidade, que é outra expressão usada por Paulo Freire para descrever a ação do professor militante. Ele diz que a sociedade ela é desenhada para oprimir e ela esconde a realidade das pessoas. Então, o Freire assume, ou o professor freiriano assume, que ele conhece a verdade, que ele sabe qual é a verdade e que os outros também a conhecem e de má fé tentam escondê-la das pessoas, dos indivíduos, dos mais pobres, dos oprimidos, ou que são ingênuos, que também é uma outra expressão que o Freire usa para designar pessoas que trabalham em favor da classe opressora. O mesmo ocorre com o juiz que interpreta as leis sob a ótica de quem tem a obrigação de mover a história para frente, ou como o funcionário público que sabota e faz corpo mole na implementação de uma política da qual ele discorda, mas que tem obrigação funcional de ajudar a implementar. Tem um outro lado, que é o efeito sobre quem não foi conscientizado ou não foi completamente conscientizado. Mesmo que não completamente bem-sucedido, o esforço de conscientização, essa conscientização freiriana, politização, ideologização, deixa sementes, deixa dúvidas, fragilidades intelectuais que vão se acumulando como uma base de referência para o desenvolvimento intelectual e cultural posterior dos indivíduos, sobre o qual, se não foi possível erguer uma visão de mundo revolucionária, ao menos torna difícil fundar ou assentar solidamente uma visão alternativa. Isso torna mais difícil resistir aos avanços de militantes e ativistas engajados em todos os setores da sociedade. O mesmo acontece com respeito a ativismos dentro das instituições, que é visto com um sentido de normalidade pelos indivíduos afetados, mesmo que parcialmente, por esses processos de conscientização. Quanto mais normal parece um fenômeno, menos impulso existe para reagir a ele. Eu diria que essa emasculação dos não convertidos talvez seja o efeito mais importante de todo o processo, maior até do que o número de pessoas efetivamente conscientizadas, porque a história mostra que quase todas as revoluções foram feitas por poucas pessoas, que conduziram as massas ou a quem as massas não resistiram ou mesmo apoiaram. O ambiente fértil é tão ou mais importante do que o empenho da vanguarda revolucionária. E o processo que eu estou descrevendo é o da preparação do ambiente para ser explorado pela vanguarda. Esse é um trabalho longo de décadas que começou a ser desenvolvido no Brasil ainda no regime militar, ou até antes e continua até hoje. O atual nível de ocupação de espaços sociais e institucionais permite a lideranças de esquerda e do PT, da esquerda em geral, continuar exercendo influência efetiva sobre políticas públicas, sobre ações práticas dentro do governo, das escolas, das redações de imprensa, independentemente de quem esteja formalmente no poder. Porque eles contam com pessoas dentro das instituições, pessoas que usam suas capacidades, seus poderes dos seus cargos para promover as agendas alinhadas com a ideologia esquerdista ou para bloquear agendas que se opõem a ela. Isso não é exagero. Ocupar espaço institucional é parte central do plano, e eu cito aqui Paulo Freire. Então cabe àqueles cujo sonho político é reinventar a sociedade, ocupar o espaço das escolas, o espaço institucional, para desvendar a realidade que está sendo ocultada pela ideologia dominante, pelo currículo dominante. Ocupar o espaço institucional são as palavras do Paulo Freire, não minhas.
Repara no alcance disso. As lideranças ligadas ao projeto de ocupação de espaços e de conscientização das massas têm controle não só sobre cargos de livre nomeação, quando estão formalmente no poder, mas também exercem controle ou forte influência sobre indivíduos nas mais diversas posições da estrutura permanente do Estado e da sociedade, servidores públicos de carreira, intelectuais engajados, por aí vai. Isso mantém a influência do partido sobre o aparato institucional, mesmo nos setores em que ele provisoriamente não ocupa cargo político nenhum. É assim que a gente tem que entender uma afirmação como a do José Dirceu, numa entrevista ao El País em 2018, em que ele disse que é uma questão de tempo até a gente tomar o poder. E nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. O mesmo mecanismo estava em funcionamento quando alguns diplomatas relataram à imprensa, provavelmente se sentindo orgulhosos, que sabotaram políticas definidas pelo presidente Jair Bolsonaro. Na cabeça deles, não era sabotagem, mas dever cumprido. Não importa se o presidente foi eleito com um programa, o que importa é que na cabeça deles existe uma obrigação de combater as ideias de que discordam e forçar a implementação daquelas em que eles acreditam, mesmo que para isso tenham de descumprir suas obrigações funcionais. Eles não acham que estão fazendo algo de errado, mas que a coisa certa a fazer é essa. Assim como muita gente hoje defende censura, medidas, digamos, heterodoxas, para supostamente salvar a democracia, porque na cabeça deles a democracia só é democracia se a sociedade funcionar do jeito que eles imaginam. A maior parte desse atrito, dessa resistência, sequer aparece na imprensa, é invisível. Aqui eu quero destacar que o Olavo de Carvalho descrevia o mesmo ponto que José Dirceu, só que pela perspectiva inversa. Ele dizia que conquistar a presidência sem solapar essas estruturas hegemônicas não é conquistar o poder de fato. O poder fica vulnerável, o presidente é vulnerável, em grande medida amarrado, porque ele não tem o controle efetivo da máquina do Estado. E o que a pedagogia de Paulo Freire tem a ver com isso? Primeiro, vamos lembrar que Paulo Freire foi um dos fundadores do PT. E endossado pelas lideranças do partido em apoio a elas, ele defendia que a educação não só não podia ser neutra, como devia ter como objetivo central a preparação política dos alunos para a Revolução Socialista, que é exatamente o que ele chamava de conscientização. A Revolução Socialista era para Freire o objetivo principal. A educação era só uma das ferramentas para empurrar a sociedade nessa direção. Olha que isso vai além do que se costuma supor. Freire não propunha apenas apresentar determinada visão de mundo aos estudantes. Ele considerava obrigação moral do educador progressista adotar um papel de militante em defesa do socialismo. Para promover esse objetivo de conscientização das massas e abrir caminho para a revolução, Freire desenvolveu duas coisas em paralelo. Primeiro, uma série de técnicas pedagógicas que dão ao professor ferramentas para introduzir conteúdo ideológico de forma eficaz. E segundo, uma série de justificativas filosóficas que servem para dissipar dúvidas do professor sobre o caráter ético de usurpar o processo educativo em prol de uma causa política particular. Uma técnica como a de codificação e descodificação, por exemplo, não é outra coisa senão um mecanismo para introduzir conteúdo ideológico no processo educativo. E o problema ético disso não deve ter escapado a muitos professores engajados na pedagogia freiriana. Não seria desonesto apresentar conteúdos codificados para induzir o aluno ao desvelamento de uma realidade já interpretada previamente segundo a ideologia do professor? Paulo Freire socorre esses professores recalcitrantes de duas maneiras. Uma é criticando os sistemas pedagógicos não freirianos, que ele, aliás, nunca se preocupa em descrever com clareza, porque o que importa para ele é rejeitar qualquer alternativa e não realmente debatê-los. A outra é oferecendo justificativas filosóficas que amparam moralmente o professor militante. A principal delas é a rejeição da neutralidade como referencial pedagógico. Frei Beto acerta quando diz que a pedagogia de Paulo Freire foi fator central na chegada do Partido dos Trabalhadores à presidência da República. A ordem das coisas é essa. A lenta preparação cultural da sociedade levou o partido ao poder de fato por meio da hegemonia cultural, e a hegemonia cultural levou Lula a conquistar a presidência. Primeiro o poder, depois a eleição. E uma vez consolidada, a hegemonia petista jamais se dissolveu. Sofreu reveses temporários por causa de escândalos de corrupção, por causa de políticas econômicas desastrosas da presidente Dilma Rousseff. Mas, nesse sentido, o curto período em que o país foi governado por Michel Temer e por Jair Bolsonaro não reflete propriamente uma alternância de poder, no sentido de alternância do poder hegemônico sobre a cultura. Foi um percalço dentro de um longo período de hegemonia petista, ou da esquerda em geral, que não será interrompido simplesmente com a vitória de um ou outro candidato em eleições, caso isso ocorra.
É preciso fazer um lento trabalho de desideologização das escolas e das instituições para reverter a situação. Antes de fechar, eu quero destacar que a hegemonia cultural da esquerda foi simbolicamente confirmada com a decretação de Paulo Freire como patrono da educação brasileira pela Lei 12.612, de abril de 2012. Projeto da deputada Luísa Erundina, uma das fundadoras do PT, e sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Essa canonização do Paulo Freire tem duas consequências principais. A primeira é constranger os críticos dele, que passam a poder ser acusados de atacar o patrono da educação. A segunda é afastar do debate discussões éticas sobre métodos freirianos. O professor militante pode se reconfortar com a justificativa de que o que ele faz não é doutrinação ideológica, é mera aplicação de um projeto pedagógico referendado e endossado pelo Estado. Ele já tinha as justificativas apresentadas pelo próprio Freire, agora tem a sanção do Estado. Reverter esse estado de coisas não vai ser possível apenas com bravatas, memes e teorias de conspiração. Vai exigir o mesmo trabalho lento, persistente, de reeducação da sociedade, dessa vez para um pensamento verdadeiramente crítico, independente, não ideológico. Não aquele que Paulo Freire chamava de crítico, mas que era só o pensamento adestrado para se conformar à ideologia dele. Não. O verdadeiro pensamento crítico é o que permite ao indivíduo olhar o mundo ao redor, olhar o mundo em que vive, analisar, compreender a realidade e chegar às suas próprias conclusões. Alguns chegarão à conclusão de que o marxismo é a melhor explicação da sociedade, que uma revolução comunista é o melhor caminho para o progresso humano. Tudo bem. Outros chegarão a outras visões de mundo. Eu acredito que com verdadeiro pensamento crítico, sem doutrinação, sem trapaças na sala de aula, sem usurpação das instituições, ocupação militante do ambiente cultural, a maior parte das pessoas concluirá que o melhor caminho é o do liberalismo econômico, da liberdade de expressão e de manifestação política, da proteção dos direitos individuais, livre iniciativa. Eu estou tão convencido disso que o que eu proponho não é trocar a doutrinação deles pela minha, pela nossa, mas trabalhar pelo desenvolvimento intelectual verdadeiramente independente das futuras gerações. E a partir daí, começar a caminhar em outra direção, para a verdadeira liberdade, para uma democracia plena, para longe de ideias e divisões de mundo que nos atrasam e nos oprimem. E é preciso começar logo, porque já perdemos muito tempo.